Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Amigos e amigas, no nosso último vídeo, começamos a desvendar a natureza do astro intruso e como a sua influência magnética atua sobre nossa psique. Mas talvez a dúvida que mais tenha ficado na mente de quem assistiu seja o seguinte: se isso é real, por que a ciência oficial ainda não confirmou? Por que os telescópios não apontam para ele? Hoje vamos entrar na parte mais profunda e técnica das revelações de Ramatiz e vamos discutir a órbita de 6.666 anos e o embate histórico entre as previsões proféticas e erros da astronomia oficial, como o famoso pânico do cometa Halley em 1910, e principalmente entender por que os mentores siderais escolheram não nos revelar cada detalhe técnico com absoluta certeza. Ramatiz nos convida a uma reflexão sobre a nossa própria maturidade. Será que estamos prontos para a verdade? Ou será que o véu de Ísis, conforme ele afirma, ainda é necessário para nossa segurança? E antes de continuar, quero pedir o seu apoio na divulgação do nosso canal. Deixe o like e se você ver o botão hypar, por favor clique para ajudar a alavancar este vídeo. Gratidão de coração a todos os apoiadores do canal. E se você quiser ajudar ainda mais, temos aí o nosso clube de membros, custa muito pouco e ajuda muito. E acompanhe agora na íntegra os esclarecimentos de Ramatiz sobre a mecânica desse evento e porquê da pedagogia do universo. Vamos ver, vamos lá. Porventura esse planeta já não se aproximou da Terra há 6.666 anos, quando completou a sua órbita, e não teria causado perturbações idênticas às que acabais de citar, ou mesmo perturbações de outra espécie? Sim, avizinhou-se da Terra, mantendo-se, porém, um tanto afastado e sem influenciá-la diretamente. No entanto, assim como o vosso sistema solar caminha em direção a um ponto chamado Apex, próximo da estrela Vega, na constelação de Lira, também o sistema de que faz parte esse astro move-se em direção a um alvo determinado. E como ambos os sistemas se transladam e com velocidades diferentes, além das alterações produzidas pelas oscilações constelatórias, justifica-se a maior aproximação atual e, em seguida, maior distanciamento nos sucessivos 6.666 anos futuros. Dai-nos um exemplo através do qual possamos entender melhor essa aproximação e, em seguida, o distanciamento futuro do astro intruso. Podeis fazê-lo? Supondo dois sistemas planetários que viajem pelo cosmo e se rocem de leve, num dado ponto, devido a coincidirem ambas as oscilações constelatórias, um deles formará um ângulo inclinado sobre o plano horizontal do outro, e por esse motivo, o satélite mais afastado tangerá o outro sistema em sentido oblíquo. Para compreenderdes bem o assunto, deveis lembrar-vos de que no cosmo não há o alto nem o baixo. Isso só existe para quem está nas superfícies de cada orbe. A prova a tendes no fato de que o mundo gira sobre si mesmo, e não podeis saber quando é que ele está voltado para cima ou voltado para baixo, exceto em relação ao vosso próprio sistema solar. O sistema planetário do astro intruso movimenta-se obliquamente em relação à posição horizontal concebida pela vossa humanidade. Mas, na realidade, não sabeis qual seja essa horizontal, ao mesmo tempo que os habitantes do astro higienizador poderiam considerar-se em horizontal e situar o vosso sistema solar como estando em obliquidade. E não poderá dar-se o caso de esse astro destruir a Terra com a sua aproximação e influência? Sim, desde que isso estivesse determinado nos planejamentos siderais organizados
há bilhões ou trilhões de anos. Mas esses planejamentos não cogitaram do fim do mundo em sua estrutura física, mas de alterações evolutivas em harmonia com o selecionamento espiritual da humanidade. E esse planeta não há de intervir novamente em nosso sistema quando, após outros 6.666 anos, completar a sua órbita, passando outra vez nas adjacências da Terra? Como a vida do universo é em sentido expansivo, lembrando uma explosão cósmica realizada há milhares de milênios, a tendência entre as constelações solares é sempre no sentido de afastamento, por cujo motivo o vosso sistema também estará mais distanciado do sistema planetário do astro intruso, na sua próxima volta de mais outros 6.666 anos. Alguns dos que confiam absolutamente nas ciências consideram como imprudência e inutilidade a confiança em comunicações proféticas dessa espécie. Alegam que devemos esperar sempre pelo pronunciamento da ciência, que é precisa e coerente, baseada sempre em provas e, portanto, sem perigo de provocar atemorizações prematuras e, por vezes, infundadas. Que dizeis? Entretanto, essa ciência que invocais foi quem, com a sua precisão e coerência, assustou o mundo em 1910, quando do retorno habitual do cometa de Halley, que, na sua órbita de 12 bilhões de quilômetros, surge cada 75 anos no vosso céu astronômico. Não foi o homem comum nem o profeta quem deu o alarme, mas foram os próprios astrônomos que afirmavam a possível destruição da Terra pela cauda deletéria do famoso cometa. Asseguravam alguns que a atmosfera se tornaria irrespirável, que os rios, mares e lagos sairiam dos seus leitos e as cidades seriam devastadas por tremendas trombas de água. Aventou-se cientificamente a ideia de a cauda do cometa inflamar o orbe terráqueo e, em consequência de se tratar de afirmações da ciência, inúmeras criaturas foram tomadas de pânico, umas suicidando-se, outras fugindo para as montanhas, outras doando os seus haveres e cometendo atos ridículos, tudo sob garantia acadêmica. E o vaticínio foi mais desairoso ainda para a ciência astronômica, porquanto se tratava de um cometa periódico e que desde o ano 240 a.C. já havia sido observado 27 vezes, não se compreendendo, portanto, o profundo temor até dos próprios cientistas. E apesar da tremenda expectativa, o estranho vagabundo dos céus apareceu e retornou pela sua extensa órbita, sem causar o menor dano, levando consigo a sua inofensiva cauda cintilante e prometendo retornar em 1985, a fim de provocar novos sustos à ciência. Sem pretender menosprezar o valioso trabalho da ciência do vosso mundo, citamos esse fato apenas para vos fazer ver que nem sempre podeis confiar na precisão e coerência de provas científicas, que também podem situar-se nas mesmas imprudências e inutilidades das afirmações prematuras. Em face do domínio extenso dos telescópios na tela celeste, alguns estudiosos da astronomia acham que, dado o prazo anunciado para o aparecimento do astro intruso, ele já deveria ter sido focalizado pelos observatórios. Acreditam, por isso, que o mesmo não se aproximará da Terra no tempo previsto, isto é, até o fim deste século. Que dizeis? Inúmeras vezes a vossa ciência astronômica tem se equivocado quanto às suas enunciações definitivas sobre o que se passa na abóbada celeste. Quantas vezes, após terem sido identificadas estrelas como sendo as mais próximas possíveis, como no caso de Alfa, encontrada nas adjacências do Cruzeiro do Sul, são localizados posteriormente novos corpos ainda mais próximos, como as estrelas descobertas na própria constelação de Centauro e uma outra na de Virgem.
Não deixa de ser estranho que, em um mesmo espaço astronômico, descubrais estrelas mais próximas, depois de haverdes descoberto as mais distantes. É claro que a ciência sabe tecer hábeis justificativas para explicar, sob leis conhecidas, manca das tais, como a de descobrir o mais longe antes de descobrir o mais perto. Antigamente, a ciência ironizava os hermetistas, porque ousavam afirmar, em nome da milenária doutrina secreta, que existiam mais planetas além dos 7 que eram conhecidos na época. A palavra da ciência oficial tinha se firmado para isso no poderio aos telescópios moderníssimos no tempo. No entanto, Netuno e Plutão apareceram posteriormente e contrariaram os severos prognósticos acadêmicos. E ainda surgirão outros 3 planetas na vossa constelação, a fim de completarem a corte dos 12 apóstolos planetários do Cristo solar. Nota do revisor. Provavelmente Ramatiz refere-se à precariedade da astronomia há 1 milênio, porquanto os astrônomos modernos, desde o advento de Plutão, já previram a existência de outros planetas em nosso sistema solar. Deste modo, a sua predição é apenas confirmação. Os antigos astrônomos não distinguiam claramente as estrelas duplas e as tomavam como sendo um só corpo luminoso, porque ignoravam as leis que lhes criavam aspectos reais ou aparentes, que faziam projetar tanto estrelas simples como duplas, ou então as duplas como sendo estrelas simples. No entanto, apesar dessas leis não serem conhecidas, as estrelas duplas continuavam íntegras nas suas expressões binárias, mesmo quando os astrônomos as assinalavam como simples. Posteriormente, apesar da instrumentação científica ainda mais adiantada, equivocaram-se novamente os cientistas, e de modo completamente oposto. Consideravam, então, muitas estrelas simples como sendo duplas, enganando-se outra vez com a falsa aparência provocada pela refração de ótica. Incalculável número de fenômenos ligados aos astros, estrelas e orbes que rodopiam no quadro comum da visão terrícola do vosso céu ainda vos são desconhecidos, devido à precariedade da vossa instrumentação astronômica e às refrações de ótica. Se há 2 milênios tivesseis predito aos velhos caldeus a realidade da atual visão astronômica, com todas as anotações de coordenadas, rotas siderais, planetas, cometas, satélites e asteroides agora descobertos, inegavelmente seríeis taxados de fantasiosos. Assim que a astronomia solucionar problemas importantes no campo da ótica e da física eletrônica, o planeta intruso será observado através das lentes de profundidade etérica, pois que ainda trafega num campo luminoso inacessível aos atuais telescópios. Não poderíeis dar-nos ao menos o roteiro desse astro, a fim de o situarmos no raciocínio científico? Cremos que assim as vossas mensagens seriam aceitas com mais facilidade. Não é exato? Não nos cumpre contrariar a disciplina espiritual e anular os esforços da ciência humana, conforme já vos temos dito. Ofertamos-vos fragmentos dos acontecimentos mais importantes e que devem despertar novas reflexões para o momento de severa responsabilidade espiritual que se aproxima. Cumprimos ordens do alto, que nos manda situarmos as nossas mensagens propriamente no mundo interior das criaturas, convocando-as para o reconhecimento urgente de sua conduta perigosamente inclinada para a falange dos esquerdistas do Cristo. Indubitavelmente, a mais impressionante revelação e o maior fenômeno espiritual até agora configurado no vosso mundo ainda foi a presença de Jesus na carne humana. Por isso, embora nos preocupemos com a sequência dos próximos eventos trágicos, procurando explicá-los de modo compreensível às vossas mentes, cogitamos mais seriamente do conteúdo crístico do que mesmo do fenômeno astronômico, pois só o primeiro é que poderá diplomar-vos para as academias superiores do espírito. O nosso principal propósito,
mormente nas descrições fenomênicas, nas mensagens que estamos transmitindo, é o de higienizar a vossa alma sob a ação balsâmica não do astro intruso, mas do astro sublime, que é o Cristo. Os recursos purificadores da técnica sideral, através do astro intruso, poderiam ser dispensados se houvesseis cuidado da transformação do ódio em amor, da crueldade em bondade, do egoísmo em altruísmo, da cobiça em dádiva, da desonestidade em retidão, da hipocrisia em sinceridade, do orgulho em humildade, da vaidade em simplicidade ou da luxúria em respeitabilidade da função procriativa. Através destes relatos, temos chegado até onde nos permitem os maiorais dos nossos destinos. Sabemos que muitos não nos entendem, nem tampouco nos favorecerão, mas assim deve ser, porque o nosso escopo não é o de copiar a diplomacia do mundo, quando corteja gregos e troianos. Existem grupos eletivos para as nossas dissertações, assim como há olfato simpatizante para cada espécie de perfume. As afinidades químicas, as atrações entre determinados astros e as efusões de amor entre os seres sempre se processam nos climas eletivos. As nossas mensagens também obedecem à mesma índole e se endereçam simpática e especialmente a um tipo de psiquismo à parte. Esse tipo de psiquismo ultrapassa o período histórico conhecido pela vossa ciência oficial. As suas raízes situam-se desde a Lemúria e compõem a consciência eletiva de milhares de simpatizantes nossos que já viveram conosco no decorrer dos milênios que já se findaram. E por que motivo não podeis revelar-nos com absoluta clareza todo o mecanismo desse evento de fim do mundo, despido do simbolismo, que pode enfraquecer o teor das revelações? Porque é um acontecimento físico de só menos importância, representando uma ocorrência comum e provisória nos mundos materiais. Um meio e não um fim. O importante para vós não é conhecerdes em todas as suas minudências o mecanismo dos acontecimentos, mas sim chegardes à maturação de certos princípios e certo entendimento espiritual, que ainda pedem mais prazo para a sua plena revelação. A técnica espiritual procura primeiramente, através de caminhos opostos, despertar raciocínios gradativos, para depois focalizar a realidade de novas revelações mais altas, que seriam chocantes de início. Os vossos pedagogos sabem que, apesar de serem lógicos e sensatos os fenômenos do sexo, nem por isso lhes é conveniente, de início, expor claramente a doutrina aos pirralhos, os quais ainda vivem com o cérebro povoado de ideias de fadas e de gênios miraculosos. Inúmeros religiosos dogmáticos e fanatizados por uma fé cega não podem ser violentados, em suas bases mentais costumeiras e ainda imaturas, por meio de revelações extemporâneas para as suas compreensões infantis. Mesmo equivocados quanto à realidade definitiva, convém que prossigam na candura da crença singela, da qual extraem energias benéficas para auxiliar o próximo e os que o seguem na caminhada. O católico que só admite Deus como sendo um velhinho de barbas níveas, envolvido pelas nuvens imaculadas do céu, sentirá o seu coração sangrar, se tiver que substituí-lo pela ideia esotérica e sem forma da força, luz, amor ou sabedoria. O terceiro milênio também há de apresentar-vos uma nova expressão da ideia de Deus esposada até o vosso século, por cujo motivo mesmo os mais avançados espiritualistas hão de sofrer o choque da mudança para o sentido mais real, no entanto, sumamente revolucionário perante toda a tradição conhecida. O fim dos tempos, a que nos temos referido, é também portador de renovações mentais que obrigarão a severa deslocação psicológica e filosófica na concepção de Deus.
Porventura não poderá ocorrer um fracasso quando da passagem do astro higienizador junto à Terra, surgindo daí problemas ignorados ou inesperados para os mentores siderais? Não se trata de acontecimento de última hora, atropelado e passível de surpresa para os mandatários de Deus. As graves consequências dessa aproximação têm muita importância para a humanidade terrícola, enquanto que, para os engenheiros siderais, é um fato corriqueiro, já de há muito tempo previsto na consecução do sistema solar, e bilhões de vezes repetido em outros mundos e noutras latitudes cósmicas. É um assunto comum, de fisiologia sideral planetária. Para os mentores siderais, é rotina no mecanismo evolutivo do todo exterior, tão natural quanto o é o ritmo do vosso coração em relação às necessidades do vosso corpo físico. Os astros, satélites, planetas, sistemas, constelações e galáxias não estão sujeitos a leis que variem de época para época, mas circunscritas unicamente à disciplina da lei perfeita e imutável do cosmo. Em toda a criação, essa lei organiza e rege, numa só pulsação harmônica e vital, todo o eterno pensar de Deus, e materializa no campo exterior o sucesso do grande plano mental elaborado pelo divino arquiteto. É como um relógio de precisão, absolutamente certo e exclusivamente harmônico. Não há ocorrência imprevista nos eventos siderais. Tudo é manifestação exata de uma causa alhures já planejada com toda a exatidão. Até o mísero pó estelar que esvoaça num viveiro de astros gigantescos é um acontecimento previsto e disciplinado nesse plano cósmico, no qual se eliminam todas as surpresas e equívocos. Bom, meus amigos e amigas, estamos de volta. Impressionante como Ramatiz inverte o jogo, não é? Ele não quer que a gente foque em telescópios, mas na nossa própria reforma íntima. Quero destacar 3 pontos dessa conversa que mudam completamente a nossa percepção sobre esse final dos tempos. Primeiro, meus amigos e amigas, a lição de humildade científica. Ramatiz nos lembra do pânico gerado em 1910 com o cometa Halley. A ciência, na sua arrogância da época, quase causou colapso social por previsões erradas. Isso é um alerta para nós. A ciência é uma ferramenta humana e humanos erram. Então, quando Ramatiz diz que ainda surgirão novos planetas no nosso sistema, ele não está desprezando a astronomia, ele está dizendo que nossa instrumentação ainda é precária. A realidade é sempre maior do que o nosso mapa. E segundo, o conceito da pedagogia sideral. Essa parte é a que mais me faz refletir. Ramatiz diz que os mentores não revelam tudo, porque a humanidade ainda é criança. Imagine tentar explicar física quântica para uma criança de 5 anos. Não seria cruel? Bom, da mesma forma, a revelação total desse evento poderia causar um desespero paralisante. Então, meus amigos e amigas, eles estão protegendo o nosso equilíbrio mental para que possamos continuar nossa caminhada agindo como pais, cuidando de filhos. E terceiro, o fracasso é impossível. Talvez o ponto mais reconfortante de toda essa explicação seja o final. O processo de higienização da Terra não é um acidente, não é um imprevisto de última hora. É algo tão natural e rotineiro quanto o bater do nosso coração. Para o divino arquiteto, isso é fisiologia cósmica. Não há surpresas, não há erro. O universo está em perfeita ordem e nós mesmos, em meio às turbulências, estamos dentro de um plano muito maior. E a conclusão que fica é clara: o verdadeiro astro que devemos buscar não é o que está no céu, mas o astro sublime que é Cristo.
e a transformação que ele pede em nossos corações. Se a gente fizer a nossa parte, trocando o ódio pelo amor, o orgulho pela humildade, a técnica sideral do astro intruso se torna desnecessária para nós. E você, o que acha dessa abordagem? Você acredita que a humanidade atual tem maturidade para lidar com verdades científicas e espirituais mais profundas? Ou ainda estamos na fase infantil que Ramatiz mencionou? Deixe seu comentário aqui embaixo, essa discussão é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar, pois esse conhecimento precisa chegar a quem busca luz, né? E nesse período de transição. Muita paz para todos, muito estudo e até a próxima. Namastê, tchau, tchau.